Sejam bem-vindos ao Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nessa série de vídeos do Comando Operacional, onde tivemos um bate-papo com o nosso ex-comandante, General Coronel Paulo José, uma figura ilustre da corporação, foi muito enriquecedor para este comandante e espero que para vocês que estejam nos assistindo, seja de grande importância aprender sobre a história da nossa corporação. Que aí Brasília estava fazendo 21 anos. Outra coisa que também teve muita importância em Brasília foi com o Zico, porque o Marco Vinícius, que era o coordenador de esporte, o coordenador de comunicação, era colado com o Zico, ele que inclusive que tinha escrito o livro do Zico. E o Edu, o irmão do Zico, estava aqui em Brasília na época jogando pelo Brasília. Então o Zico vinha muito aqui. E o Zico estava no auge do Flamengo, né? Pô, em 80, 81, ele foi quando o Flamengo foi campeão do mundo, aquele negócio todo. E ele ia sempre lá no Palácio, né? E o Lameson recebia ele, conversava com ele. Teve um jogo do Flamengo com o Grêmio e o Zico deu uma entrevista e o jogo foi 0-0, e o jogo foi lá em Porto Alegre. O jogo foi 0-0. E o Zico falou que o Flamengo, que o Grêmio tinha jogado de maneira covarde, não sei o que. Ah, pai, o Lameson no dia seguinte de manhã, quando eu cheguei lá, este Zico está proibido de entrar aqui no Palácio. E se o Marco Vinícius me aparecer? Porque no outro jogo, o Flamengo acabou ganhando de 1-0 e foi gol do Zico no final do jogo. Um debate pronto que ele fez. Se ele me aparecer aqui no Palácio com gravata do Flamengo, ele está demitido. Bom, enfim, a minha passagem pelo Gabinete Civil foi interessante. E eu tinha as portas abertas. Então a gente foi conseguindo muitas coisas. Todo o projeto da academia foi liberado tranquilamente. Né? Foi liberado tranquilamente. Então a gente construiu aquela academia, aquele arcabouço todo ali, no período de 80 a 83, mais ou menos, 82, 83, né? Que foi, inclusive, quando a escola foi transferida para lá. Não é isso? Eu acho que ela foi transferida para lá em 81, se eu não estou... A minha memória 9 de março de 1981. Então era inaugurado o Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização. Isso. Que mais tarde recebeu a denominação de Academia de Bombeiros. Exatamente. Militar. Então foi isso aí. Dentro do projeto desenvolvido pela corporação japonesa, não, pela cooperação japonesa. Foram eles que fizeram o projeto. Né? E em 21 de março de 1981, chega a Brasília a terceira missão japonesa. Quando? Aqui falou... Em 21 de março de 1981, chega a Brasília a terceira missão japonesa, trazendo consigo o projeto básico final da ABM. Isso. Bem como fazendo a doação de materiais e equipamentos de combate a incêndio e salvamento. Exatamente. Realizando ainda a demonstração das operações dos materiais referidos. Então, a partir dali, toda a estrutura de instrução nossa mudou. Porque nós passamos a operar em função de toda a tecnologia que eles trouxeram para nós. Foi uma mudança importantíssima. Claro. Né? Foi um marco importante na nossa história. Né? Começa a ter mais segurança, exatamente, mais instruções, os equipamentos. E toda vez que eles vinham, né, nós nos reuníamos e trocávamos ideia, trocávamos informação. Então, até a minha saída do Gabinete Civil, a gente teve muito contato com eles, porque eles tinham, inclusive, um representante aqui, mandaram um representante aqui para Brasília, que era o Paulo Michihara, e a gente tinha sempre contato com ele. Então, evoluiu, o projeto evoluiu. E a ideia deles, que era a minha ideia também, era transformar a nossa academia num centro de difusão para toda a América Latina, para toda a América Latina, para a América Central e para a África. Em vez deles mandarem o pessoal fazer convênio e mandar para o Japão, todo o pessoal, os brasileiros e estrangeiros aqui, nossos vizinhos, viriam para cá. Então nós teríamos um trabalho. E uma das coisas que eu fiz muita questão de
assinalar com eles, que era importante para nós, era eles nos ensinarem, vamos dizer que era ensinar mesmo, a trabalhar com a comunidade, porque o bombeiro era fechado, o bombeiro era dentro do quartel, ele não se comunicava. Então isso era uma coisa que eu achava que era errado. Não, a gente tem que trazer a comunidade, porque lá no Japão tinha 100 mil bombeiros profissionais e mais de 2 milhões de voluntários, mas era voluntário que frequentava o quartel, que tinha instrução no quartel. Então a ideia era trazer essas comunidades para dentro do nosso quartel, para disseminar o nosso conhecimento com eles, porque eles seriam nossos ponta de lança lá fora. Então a gente evitaria que acontecesse os incêndios, né? Eu já falei para você que a gente lá atrás tinha trabalhado em cima da prevenção, né? Dizendo, inclusive, os incêndios começam onde a prevenção falha, entendeu? Então, todo esse planejamento estava inserido nesse contexto com os japoneses. E isso funcionou bem. Bom, aí veio 81, 82, 83. Em 83, saiu uma reorganização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. E aí lá vem aquela mesma história. Para ser considerado como bombeiro militar, tinha que ter o aval do Ministério do Exército. Porque naquela época nós estávamos totalmente vinculados à IGPM, totalmente vinculados. Tudo tinha que passar pela IGPM. E nós só tínhamos bombeiros independentes lá no Rio de Janeiro, porque aí já era Rio de Janeiro, não era mais Estado da Guanabara. Em 74, quando houve a fusão, né, o Estado da Guanabara deixou de existir e o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, passou a ser a capital do Estado do Rio de Janeiro. Com todo isso em 74. 74. Né? Porque em 1960 ficou o Estado do Guanabara e ficou até 74. Em 74 houve a fusão, né? E Niterói deixou de ser a capital do Estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro passou a ser a capital do Estado do Rio de Janeiro. Incorporou tudo, né? E aí o Rio de Janeiro e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal eram os dois únicos corpos de bombeiros brasileiros independentes, porque todos os demais eram das polícias militares. Então, para ser uma ordem genérica, e isso foi me explicado pelo pessoal da vez, tinha que dizer, mesmo nós que já estávamos mais do que demonstrado que nós éramos militares e éramos independentes, a gente também teria que ir na IGPM, pedir autorização, ir para o Estado-Maior do Exército, para sair. E assim foi. Tanto que só nós viramos militar mesmo depois da Constituinte, né? Que nós vamos chegar lá. Então, em 83 veio novamente essa questão. E já deixava a porta aberta para haver essa separação, né? Porque aqueles corpos bombeiros que conseguissem se colocar com a condição de militar, eles teriam uma aceitação para poder ficar independente. Nenhum conseguiu, nenhum. Então fica independente somente Brasília quer dizer, Distrito Federal e o Rio de Janeiro. Bom, isso foi em 83. Aí veio 84, né? Em 83 eu já não estava mais no governo do Distrito Federal. Porque quando mudou o governo, quando o Lameson deixou o governo, ele foi nomeado diretor da área institucional do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que estava criando o S, porque antes era só BNDE. Estava criando o S e ele foi diretor dessa área, para fazer todo o encaminhamento das questões institucionais entre o governo. E nós estávamos naquela fase da distensão, né? Já estamos aí em 83, tanto que a revolução, vamos dizer assim, terminou em 85. Então já estava naquela fase de mudança, né? E o Congresso já estava tendo uma aceitação maior, já estava tendo mais ação política, né? Já estava havendo abertura. O termo correto que falava naquela época era abertura. Então estava vendo isso.
E aí o Lameson foi para lá e me levou junto com ele. E eu assumi a chefia da assessoria parlamentar, que era uma assessoria institucional, era a ligação do banco com a área, o executivo e principalmente com o judiciário, porque o banco não tinha tradição nenhuma. Viveu esse período todo de revolução totalmente alheio à política. Então, a partir dali, a gente começou a ter política. Isso teve um reflexo muito importante depois, quando eu assumi o comando, porque eu fui na Casa Civil coordenador político do Distrito Federal. Então, eu tinha contato com o Congresso Nacional direto. O presidente da Arena, que era o partido do governo, era o Sarney. E o secretário-geral era o Prisco Viana. Né? Então, eu conversava muito com eles, porque tinha muita coisa que era importante que tivesse o apoio deles para a gente conseguir no Congresso, porque ia para lá, tinha que ser aprovado pelo Senado. No Senado tinha muita gente de esquerda, o Itamar Franco era um dos mais fortes, o Fábio Lucena, tinha um pessoal de esquerda. Tinha o pessoal de direita, mas tinha um pessoal de esquerda. Então eu tinha muito contato com essa área política. E no gabinete, e lá no BNDES, era direto. Eu vivia lá no Congresso Nacional. Né? E eu comecei a trazer gente do banco para levar lá no Congresso, para eles entenderem como é que funcionava o Congresso. E eu passava as informações, e o presidente do banco vinha sempre aqui, eu conversava muito com ele. Ele me chamava lá para conversar, como é que estava a situação, como é que não estava. Então, a minha passagem pelo BNDES, para mim e para o Corpo Bombeiro, foi importantíssimo, porque abriu as portas do Congresso. Para mim, eu já entendia daquilo lá, e ali eu atendia muita gente, levava eles para o Rio, levava para São Paulo para conversar com empresários, e tinha muita ação política de interesse dos parlamentares. E um desses parlamentares, depois, que foi o Ricardo Fiuza, é que foi relator na nossa área. Então, fazer esse introito para a gente chegar na Constituinte. Bom, então, eu estava no BNDES, aí veio 85, né? Em 85 já foi a ruptura, né? Acabou. Aí acabou a Revolução, Tancredo Neves foi eleito, não tomou posse porque faleceu, assumiu o Sarney. Bom, aí houve uma distensão, a IGPM começou a perder força. No que a IGPM perdeu força, a gente ganhou força, né? E politicamente a gente estava bem situado, entendeu? E aí nós fomos para cima para tentar... Então foi nesse momento aí, então, em 85, a Revolução acabou em 84? 85. Em 85. Foi quando a IGPM então começou a perder a força. Perder a força. Que entrou o Sarney. Entrou o Sarney. O Tancredo foi eleito, né, diretamente, e entrou o Sarney. Né? E aí eu tinha acesso ao Sarney, porque eu já conhecia, e principalmente todo aquele pessoal que trabalhava ali no Palácio. Então, e o Lameson também, né? O Lameson também ficou fortalecido. Só que, rapidamente, o Lameson saiu do banco, não continuou no banco. Né? E essa diretoria, ela foi praticamente extinta, mas ficou o núcleo forte. O núcleo político ficou muito mais forte, porque aí eu não tinha que dar muita satisfação para ninguém, não. Eu falava direto com o presidente do banco, né? Tanto aqui como no Rio. Eu ia para o Rio, ia para cá e negociar. Porque aí quem veio para ser presidente do banco foi o filho do Montoro, do Franco Montoro, que tinha sido governador de São Paulo. Porque aí foi mais o pessoal de esquerda, né? Mesmo Sarney não sendo de esquerda, né, porque o Ulisses Guimarães tinha muita influência, né, nesses conchavos todos aí, que era o MDB. Então, quem assumiu o governo
do governo federal foi o MDB. A Arena ficou para trás. Embora que e tanto que o Sarney saiu da Arena e foi para o MDB, para ser o presidente da República. Então houve uma mudança política assim, bastante significativa, né? E eu não tinha partido, eu era apenas um chefe da assessoria lá, eu lidava com todos os partidos, né? E com aquele negócio do GDF, com os conhecimentos que eu tinha na época, não era difícil para mim me relacionar bem com todos eles. E assim, aí veio a ideia, não, então agora é a hora da gente pedir para acertar nossas contas, nosso salário, né? nossa remuneração. E aí nós fizemos a proposta Sim, porque nessa reorganização da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de 83, ficou escrito lá com todas as letras que nós não poderíamos ganhar mais do que as Forças Armadas, né? No mínimo, na melhor das hipóteses, tinha que ser igual, né? Não podia ter, porque houve época que a gente já tinha ficado até melhor, né? Lá atrás, né? Mas e agora não tinha condição. Bom, aí o comandante era o Coronel Ricardo, né? E o Coronel Ricardo, eu tinha sido o chefe dele na diretoria de apoio logístico, então a gente tinha uma sintonia muito boa, né? E ele sabia que eu tinha prestígio fora do Corpo Bombeiro, né? Então, o Coronel Benjamin, vocês conheceram. Sim. Na época, eu acho que ele ainda era capitão, né? Aí ele me ligou um dia: Coronel, será que o senhor podia vir aqui? O comandante queria falar com o senhor, não sei o que, tá? Aí eu fui lá falar com o Ricardinho, né? Aí, pô, nós estamos preparando aqui, tá tudo pronto, agora tem que levar lá na IGPM, porque a IGPM ainda estava funcionando, tem que aprovar. Será que você vai com o Benjamin lá? Porque o Benjamin é capitão. Eu falei, não, tudo bem. Ele sabia que eu tinha muito bom relacionamento com a IGPM, desde aqueles tempos lá de negociação, que ele foi meu subdiretor. Aí eu fui. Aí nós negociamos. Então, ficou o seguinte, eu tenho a lei aqui, né? Ficou o seguinte, nós não poderíamos ultrapassá-lo, mas ficou escrito lá que o soldo do coronel da PM do Corpo Bombeiro não poderá ser menor do que o do Exército. Está escrito na lei. Se você pegar, a de 1985. Aí a IGPM aprovou. Né? Aprovou. Foi para o Palácio Planalto. O senhor tem ela aí? Tem. 85. Deixa eu ver aqui. Se tiver difícil. Não está difícil, não. Eu acho já. Ó, estamos aqui em 87. Tá aqui a bichinha. Quer ver? Abre lá no artigo 9º. Lei número 7.435, de 19 de dezembro de 1985. Fixa o valor do soldo do coronel BM do Corpo de Bombeiros Militar. Era só para bombeiro. Do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Era só para bombeiro isso aí. E altera dispositivos da Lei número 5.096, ou 906, de 23 de julho de 1973. E da outras que era a nossa lei de remuneração. O artigo 9º. E aí? Lá embaixo. Aqui, você eu sei até a posição dele. Essa mesmo. Botou até um círculozinho sobre a caneta aqui, ó. Vamos lá. O bombeiro militar não pode ter, em seus postos ou graduações, remuneração superior à fixada para os postos e graduações correspondentes do Exército. Aí, parágrafo único. Tudo certo em função da lei de 83, que eu tenho ela aqui também. Parágrafo único. O soldo do posto ou graduação do bombeiro militar na ativa não poderá ser inferior ao soldo do posto ou graduação fixado para os militares do Exército. Aí passou na GPM, porque o principal era isso aqui, né? Dizer que não podia ser superior, mas podia ser igual. Toda a minha argumentação lá foi, não, peraí, a lei fala que não pode ser superior, mas pode ser igual.
então vamos igualar. Nós não queremos ser superior, mas vamos igualar. Aí, igualou. Mas isso foi um parto quando chegou lá no Congresso Nacional, porque o Sarney encaminhou, né? Aqui está. Brasília, 19 de dezembro de 1985. José Sarney aqui assinado. Exatamente. Ele encaminhou. Ele encaminhou, porque isso aí era prerrogativa do presidente da República, né? Ele encaminhou para o Congresso. José Sarney e Fernando Lira. Era o ministro da Justiça, né? Porque a gente ainda tinha uma vinculação, porque o dinheiro todo vinha, até hoje, né? O dinheiro todo vem de lá, né? Então, e na época nós ainda tinha uma vinculação com o Ministério da Justiça, uma vinculação não formal, mas uma vinculação porque nós tínhamos optado para o Ministério da Justiça e estávamos cedidos para o governo do Distrito Federal. Bom, no Congresso, aí o chefe da assessoria parlamentar do Exército, o Coronel Peregrino, eu me dava bem com ele, né? Ele era chefe de uma assessoria, eu era chefe de outra assessoria. Aí ele me abordou lá. Eu estou sabendo que você é coronel do Corpo de Bombeiros. Não, esse aqui não vai passar, não. Eu falei, por quê, Peregrino? Não, porque não pode. Como é que você coloca? Não, isso aí... Falei, vamos fazer o seguinte. Isso foi aprovado pela GPM, isso foi aprovado pelo Palácio do Planalto, não vai ser aqui que vai ser mudado. Se for mudado, é inconstitucional, porque isso aqui é prerrogativa do presidente da República. Aí desmontou. E naquela época eu conhecia muito dos trâmites lá, desmontou. Aí passou, né? Agora, você já pensou o presidente encaminhar isso aqui e aqui vir uma emenda modificando? Não dá. Aí foi para o Palácio, passou, né? Passou direto lá no Congresso, aí foi para o Planalto. Aí quando chegou lá no Planalto, aí a Casa Militar, não pode, como é que vai ser igual? Não pode. Bom, enfim, para encurtar o assunto. A gente negociou, até a esposa do presidente nos favoreceu, né? O chefe da Casa Civil era o Marco Maciel, né? E a gente tinha muito boa relação com o Marco Maciel. Então, o Coronel Serafim até foi comigo nessa reunião que nós tivemos com a assessoria parlamentar lá do Palácio. E aí nós falamos, porque a ideia da Casa Militar era que o Sarney vetasse esse artigo 9 aqui, né? Aí eu falei, tudo bem, pode vetar, porque aí vai dizer que a gente pode ganhar mais. Porque se ele vetar, ele não pode vetar... Vai vetar só esse pedacinho? Não, né? Vai ficar muito na cara isso aí. Se ele vetar, não vai aparecer que não pode ganhar mais. E aí nós vamos poder ganhar mais. Bom, enfim, depois de muita celeuma, perdeu. Não sei por que hoje nós não nos valemos dessa lei e o nosso soldo está lá. Já falei isso aqui com o Eugênio várias vezes, já mostrei isso para ele. Deve ter sido modificado pela 12086, né? Provavelmente, vocês que estão na ativa hoje, de qualquer maneira, isso aqui é uma referência para vocês. Já foi assim, isso em 1985. Bom, tudo bem? Bombeiro começou a apanhar no jornal. Pancada para cá, pancada para lá, e confusão. Eu não estava nem aí, estava na minha, estava lá no BNDES. E confusão, e que tinha isso, que tinha aquilo, que os bombeiros estavam construindo a casa dos oficiais e não sei, foi uma batalha, aquele que inclusive envolveu o Rajão, envolveu o cabo Rubens, envolveu o cabo César, foi um rebuliço nesse ano de 85. Eu estou lá no BNDES. Um dia, o Coronel Sereno, que era o chefe da Casa Militar do governador, e já era o governador Zé Aparecido, né, ligou para mim. Nós éramos muito amigos, eu e o Sereno. O Sereno veio da GEB, né? E ele era encarregado de me prender e nunca me prendeu. Lá naquele período de 64, 65. Exatamente. Então a gente tinha uma sintonia boa. Aí me chamou, o governador quer falar com você. Eu falei, mas o que ele quer? Não, eu não sei não. Não, mas pô, você não sabe, pô, você é o chefe da Casa Civil, não sabe o que é, algum financiamento, alguma coisa? Não, vem aqui. Aí eu fui, cheguei lá,
né, de tarde, umas 4 horas, ele marcou para as 5, eu cheguei às 4, né? Eu falei, não, esse cara, não é possível que ele não saiba o que o governador quer falar comigo, eu vou chegar lá, vou ser surpreendido, pô. Aí cheguei, quando eu entrei no gabinete militar e comecei a conversar com ele, o coronel Ricardo chegou e entrou. Aí quando o coronel Ricardo, que era o comandante, me viu conversando com o quê? Você vai ser o comandante do bombeiro? Eu falei, eu não, por quê? Não, porque o governador vai me exonerar e eu acho que vai ser você o comandante. Eu falei, ah, você tá brincando, pô. Nem pensar, de jeito nenhum, pô. Não, Aí entrou o secretário de segurança, que era o coronel Olavo de Castro. Aí o Sereno me apresentou para ele. Aí o Sereno já ficou sem graça, né? Porque aí ele falou, esse aqui que é o coronel Paulo José e tal. Ah, você vai ser o comandante do Corpo Bombeiro. Eu falei, E o senhor não sabia de nada? não sabia de nada. Não sabia de nada, pô. Claro, não sabia de nada. Aí, reunião com o governador. Quando eu cheguei na porta do gabinete do governador, que eu entrei naquela época, eu estava com 46 anos, eu estava bem, cara. Né? Eu tava bem. Tá bem, senhor. Não, agora não. O senhor tá bem. Naquela época eu estava bem. Eu tenho a foto. Tá bem até cara. hoje. Eu estava bem. O senhor trouxe a foto aí, não? Não, tá lá em casa. Aí um dia você vai lá em casa, você vai ver. Que foi até o Bonfim que mandou fazer e me deu aquelas fotos de comandante e tal, não sei o quê. Que legal. É um quadro grande até. Aí o Zé Aparecido estava em pé na cadeira assim, eu me lembro como se fosse hoje. Ele olhou, eu acho que ele achava que ia chegar lá um coronel velhinho, um cara assim, bem ruim. Eu tinha cabelo preto naquela época. 46 anos? 46 anos, estava bem, né? E era atleta, jogava. Não tinha nem cabelo branco ainda? Não, cabelo preto, pô. Cabelo preto, não era nem careca, nem cabelo branco. Tava bem, tava bem. Ué, o cabelo tá bonito ainda? Tá zerado? Muito. Aí, tá. Meu pai também tinha o cabelo bom, sabia? É, né? Meu pai, ele faleceu agora uns 6 meses atrás, ele tinha com 82 anos. Tô com 82. Então meu pai tinha o cabelo preto também, Isso, assim. olha. E o cabelo dele começou a ficar... É normal, e com 82 anos o cabelo dele não era branco, assim, ele tinha o cabelo meio espetado, igual todo jovem usa hoje. Acho que todo jovem queria ter o cabelo do meu pai. Que beleza. Porque que cabelo bom era aquele? Então, era assim. Aí ele olhou assim, quando ele me viu, ele olhou assim pra mim, Deus me ajuda. Aí nós sentamos a mesa lá, né? Ele sentou, aí ele começou a me falar, e foi falando. Aquilo foi entrando assim. E estava o coronel na atividade, porque eles tinham pensado antes no coronel na atividade. Porque eu estava no BNDES, né? E o na atividade estava disponível. Só que o coronel na atividade já era reformado. Aí não tinha como, né? E não tinha, eles não acharam, vamos dizer assim, outro que pudesse servir para o que se desejava. Aí sentamos à mesa, aí o governador começou a falar, Aí deve ter falado, sim, sei lá, uns 2 minutos, 3 minutos, aí eu interrompi. Falei, não, governador, eu me sinto muito honrado no seu convite, mas eu não tenho mais condição. Eu já estou fora do Corpo Bombeiro desde 1978, pô, né? E já estamos em 86, já são 8 anos. Eu estou no BNDES. Você ficou 8 anos no BNDES, então? Não, eu fui em 78 para o CEP, no Rio de Janeiro, fiquei no Corpo Permanente do CEP, voltei, fui para o Gabinete Militar, do Gabinete Militar fui para o Gabinete Civil, do Gabinete Civil fui para o BNDES e estava no BNDES, né? Estava no BNDES, numa situação excelente, porque ali foi que eu ganhei dinheiro, porque eu ganhava do bombeiro, ganhava do BNDES e ainda dava aula. Então tinha uma renda mensal. O senhor dava aula na UDF e na Fundação Educacional, naquela época, né? Então, eu estava numa situação bastante favorável, né? E eu ia perder. Aí, conversando, aí ele falou, não, mas como coronel, o senhor não pode se negar porque isso foi uma opção da sua juventude. E ele foi embora. E eu resistindo. E na atividade olhava para mim assim, falava, pô, não é possível que ele não vai aceitar, pô, será que não vai aceitar? Aí e o Sereno e o secretário, né? E no final ele deu a chave final, que aí não teve mais. Então, coronel, se definitivamente o senhor não aceitar,
eu vou colocar no comando do Corpo de Bombeiros o Coronel Leonel, da Polícia Militar de Minas Gerais, que era amigo dele, tido de lá. Aí o Atividade olhou para mim assim, eu falei, pô, agora não tem jeito, né? Aí, pô, eu tinha lutado pra caramba para a gente ter comando próprio, pô, que a gente, desde a fundação até 62, depois perdemos de novo para recuperar. Agora eu ia ser o causador da gente entregar de novo, não tinha como, né? Aí eu falei, bom, governador, então, diante desse argumento, eu não tenho mais nenhuma resistência a fazer, tudo bem, eu aceito. Então o senhor assume o comando na semana que vem. Eu não sei exatamente que dia era da semana. Né? Falei, não, não pode ser assim não, pô. Tem uma série de trâmites burocráticos. Primeiro que eu estou na reserva. O senhor vai ter que fazer um decreto me convocando para ativo. Ah, é? Não, o senhor tem que fazer. Depois que esse decreto tiver publicado, aí é que o senhor vai poder me nomear. Aí, então o senhor já estava na reserva no BNDES? Estava, porque eu passei para a reserva em 81. Eu fiquei 2 anos na Casa Civil. Então o senhor passou em 81? Eu passei para a reserva dia 31 de outubro de 81, quando eu completei 2 anos no cargo civil. Né? Então eu já estava na reserva. Eu estava na reserva há 5 anos, né? 5 anos. Aí, 4 anos e pouco, né? Não chegava a ser 5 anos. Aí ele fez um decreto reconvocando. Aí ele fez um decreto reconvocando. Aí eu fui reconvocado. Eu tenho tudo isso guardadinho lá em casa, nas minhas pastinhas. Né? Aí fez o decreto e aí já queria fazer a nomeação. Não pode não. O senhor tem que pedir autorização ao ministro do Exército, porque ele estava no nosso estatuto. Até 12086 estava lá, né? Que tinha que ser com autorização do ministro do Exército, né? Que era o Leônidas Pires Gonçalves. Né? Aí eu falei, isso eu não faço, porque isso é uma intervenção no meu governo. Aí eu falei, então o senhor não vai ter eu como comandante, eu não vou assumir, porque se eu assumir, eu vou assumir ilegal. E eu não vou assumir ilegal, vai ser ruim para mim e vai ser ruim para o senhor. Então o senhor sabe, se o senhor... não. Aí, Cantídia era a secretária dele, liga para o Leônidas, que era o ministro. Aí ligou, Leônidas, eu estou aqui com o Coronel Paulo José, que é do Corpo de Bombeiros, e eu preciso nomeá-lo de comandante-geral, mas ele me falou que tem que ter a sua autorização, e eu preciso da sua autorização, porque isso é um caso de segurança nacional. Ele era fácil, tudo dele era assim. Era desenrolado. Aí passou, né? Aí ele falou, então o senhor vai lá no banco, fale com o presidente, porque já está tudo certo, já está tudo acertado. Aí o ministro acatou. Eu fui no banco e falei pro Montoro, pro filho do Montoro, né? Montorinho, ó, eu não estou querendo ir não, se você puder me segurar, eu fico feliz. Aí ele falou, não, tudo bem, deixa comigo. No dia seguinte ele me chamou, ó, cara, não tem jeito não, pô. Eu recebi uma ordem do presidente, pô. O Sarney falou que o Zé Aparecido quer, você atende ele lá, pô. Aí, à noite, o telefone tocou para mim, lá em casa, era o Coronel Albuquerque. Ele era tenente-coronel, inclusive, na época, que era da assessoria parlamentar do Exército. E eu era muito entrosado com a assessoria parlamentar do Exército. E eles não sabiam que eu era coronel. Porque eu te falei que desde o tempo lá da Casa Civil, de doutor. Eu tinha o título de coronel tinha sido apagado da minha vida, né? A minha secretária lá no BNDES, inclusive, ela falava assim, eu não sei como é que eu chamo o senhor, porque tem gente que liga aqui para falar com o doutor Paulo, tem gente que liga aqui para falar com o professor Paulo, tem gente que liga aqui para falar com o coronel Paulo, eu não sei quem que o senhor é, afinal de contas. Não, é doutor Paulo. Não, esquece o coronel. Tudo bem. O senhor dava aula, só uma pergunta, você dava aula de quê na fundação? Na fundação da Educação Física. Era Educação Física. A professora fez ESEFEX, né? Eu fiz ESEFEX, em 62. E na UDF era Administração e Educação Física. Né? Porque era na quarta era Administração e no sábado era Educação Física. Então o Albuquerque. Nós éramos muito amigos, com o Albuquerque, com o Douglas, aquela turma toda do Exército na época, né? Da assessoria parlamentar do Exército. Aí o Albuquerque, Paulo, eu estou aqui com um pedido do governador Zé Aparecido para a nomeação de um coronel Paulo José Martins dos Santos no Corpo de Bombeiro. Você chama Paulo José, você conhece.
Eu falei, pois é, sou eu mesmo. Ele falou, mas, rapaz, mas você é coronel de bombeiro, eu nunca podia imaginar um negócio desse, que você fosse coronel de bombeiro. Não, então tá, claro que está aprovado, não tem nem problema, pô, tudo bem. Passou, né? Aí no dia seguinte, eu fui, eles mandaram, naquela época acho que era Telex, não sei, não era nem e-mail, nem nada de informática. Eu acho que era Telex, não. Aí mandou autorizando, aí os rapazes falaram, então tá tudo acertado, eu vou fazer a sua nomeação. Aí eu me lembro que era uma quinta-feira, né? Que era uma quinta-feira. E o senhor assume amanhã. Eu falei, não, senhor, amanhã não, eu só posso assumir na semana que vem, porque eu não tenho nada, eu só tinha espada. Eu só tinha espada. Só tinha espada, o resto eu já tinha dado tudo, pô. Capacete, botina, não tinha nada. Não, eu acho que o botina eu tinha ainda. Eu acho que eu ainda tenho até hoje uma botina lá em casa. Eu acho que ainda tenho. Mas era só o que eu tinha, né? A espada. Resultado. Então, eu assumo na semana que vem, governador, na terça-feira. Pode ser na terça-feira? Não, então na terça-feira. Então tá certo, tá tudo acertado. A sua nomeação vai sair hoje e na terça-feira eu vou lá porque eu vou fazer o discurso. Eu falei, não, senhor, o senhor não vai fazer discurso, porque na solenidade militar só quem fala é o comandante que sai. Nem o comandante que entra, mas eu sou o governador. Por isso mesmo, se o senhor fosse o comandante que sai, o senhor falaria, mas o senhor não é o comandante que sai, é o comandante que... O senhor é o governador. Então o senhor vai presidir a solenidade. O senhor vai lá, vai passar a revista na tropa, o senhor vai ficar no lugar de honra, nós vamos fazer a solenidade toda, depois cada um vai lá se apresentar, o que sai, o que entra, né? E depois tem os cumprimentos. Ah, é assim? É. Então, não, então tá bom, então tá bem. Mas então tá acertado, tá acertado? Tá acertado. Bom, aí eu liguei para o meu alfaiate, lá no Rio de Janeiro, porque eu não tinha nada, né? Não tinha nada. Pro Itamar. Itamar, é o seguinte... Você não quis fazer aqui em Brasília, não? Nessa época já não, tinha... Não, sabe por quê? Porque as minhas medidas ele tinha todas. E eu estava com o mesmo corpo de 18 anos, cara. Ele tinha feito a minha farda quando eu era cadete. Você gostava era do alfaiate do Rio de Janeiro, claro. Qual é a verdade? Não, ele era o meu alfaiate, pô. Eu fazia todas as roupas com ele. Ele tinha minhas medidas. Aí eu liguei, tá maluco? Você confiava era nele. Vai ter, eu vou assumir o comando. Você é maluco, vai assumir o comando como bombeiro? Que loucura é? Não, isso aí não interessa. Eu preciso que você faça uma calça e uma túnica para mim. Que o resto eu me viro aqui, mas a calça e a túnica não tem jeito, eu tenho que ser na minha medida. Ele falou, mas pode fazer, as medidas são as mesmas. Não, mas pelo menos você tem que vir fazer uma prova aqui no fim de semana. Não, isso não tem problema. Amanhã eu pego um avião, vou para o Rio, faço a prova, contanto que você na segunda-feira esse tem que estar lá, tá comigo. Deu tudo certo. Aí eu peguei cap com serafim, porque a cabeça do serafim é grande, né? Então, para botar na minha cabeça ia caber. Peguei gravata com um, camisa com outro, sapato eu comprei, que era sapato preto, né? Bom, aí foi assim que eu assumi o comando do bombeiro, foi desse jeito, né? Quando acabou a solenidade, a apresentação, aquela coisa toda, eu fiquei ali em pé, o Zé Aparecido ficou do meu lado. Aí veio um, cumprimentava, pai, cumprimentava o governador, né? Me cumprimentava, parabéns. E o governador, ele percebeu que eu tinha influência, porque as pessoas que estavam ali eram políticos de Brasília, que estava começando, naquela época não tinha, né? Era a primeira eleição que ia haver, né? Então eles perceberam que tinha alguma coisa de diferente em relação ao que ele já tinha percebido. Aí veio o Maurício Correia, que era o presidente da OAB regional, não é da OAB nacional não, né? Aí me cumprimentou e aí virou para ele e falou assim, Paulo, eu vim aqui porque é você, porque eu não gosto desse governador, na cara dele, cara.